Tiago, capítulo 5, e eu queria ler do verso 7 ao 11. Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao 11. Tiago, capítulo 5, verso 7 ao 11. Pois, por favor, não feche a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar estes versos. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Só até aqui. Amém? Eu queria pensar hoje convosco sobre a pérola da paciência. A pérola da paciência. Temos aprendido pelas Escrituras Sagradas que a vida de um cristão não é fácil. Nunca foi prometido por Deus, nem pelos profetas, nem pelos apóstolos, nem por ninguém sério que encare as Escrituras Sagradas com seriedade. Nunca é prometido aos cristãos termos uma vida fácil. O cristão tem uma vida difícil, porém uma vida difícil acompanhada pelo Senhor Deus. Ele está no controle, Ele está no comando, Ele domina. E hoje eu quero falar que, além de nós não termos uma vida fácil, nós temos que ter paciência. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo é que tem paciência. E nós vemos o nosso mundo atual, pleno século XXI, qualquer parte do mundo. O único problema que as pessoas têm é a falta de paciência. As pessoas aborrecem-se com a sua esposa, com o seu esposo. Porquê? Por falta de paciência. As pessoas aborrecem-se, os pais aborrecem-se com os filhos com os pais. Porquê? Falta de paciência. As pessoas abandonam os seus empregos, os patrões despedem os seus empregados. Porquê? Falta de paciência. As pessoas abandonam Deus e a igreja porque falta de paciência. A falta de paciência é um grave problema que o cristão enfrenta e para o qual ele tem que lutar. Tiago nos dá 3 exortações de paciência. Verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes. Verso 8, sede vós também pacientes. E verso 10, irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas. Então ele dá 3 vezes, ele sublinha a paciência. Por 3 vezes ele nos incute a paciência. Porquê? Porque é que nós somos exortados à paciência? Porque na maioria de nós somos deficientes desta graça de Deus. Sim, você ouviu bem. A paciência é uma dádiva, é um dom, é a graça de Deus. Ninguém sem Deus tem paciência. Ninguém sem Deus consegue esperar. Ninguém sem Deus consegue estar sentado com a sua tranquilidade, com a sua calma. Somente aqueles que têm Deus é que conseguem ver esta excelente graça. Mas esta graça, ela perde-se. Você tem que batalhar, você tem que lutar, você tem que trabalhar a paciência em si. Você pensa que eu era assim tão paciente? Você não me conhece. Eu, quando tinha 20 anos, meu amado, eu era o cúmulo da impaciência. Eu tinha que ser já, tinha que ser já. Hoje não, graças a Deus, que Deus tem trabalhado na minha vida e às vezes até me diz assim, tu tens paciência a mais. Nós perdemos essa paciência e ao perdermos esta paciência, ao perdermos essa graça, esse dom de Deus, nós também perdemos privilégios e desperdiçamos oportunidades
privilégios para a nossa vida e oportunidades para honrarmos a Deus. Você só consegue honrar a Deus tendo paciência, cultivando a paciência. Como diz aí a palavra, no verso 7, eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra. Se você conseguir tirar exemplos da vida cotidiana, da vida normal, você vai ver que qualquer lavrador, ele lavra a terra, ele semeia e depois não vai lá com o dedinho a ver se a semente já está a germinar. Porque quando for lá com o dedinho a ver se a semente já está a germinar, ele vai matar a semente. Ou seja, o lavrador é obrigado a esperar. Então assim temos que ser nós também. A impaciência nunca nos traz benefícios. A paciência, meu amado irmão, é como um metal puro, o ouro que vai ao fogo para ser queimado, para passar por toda aquela temperatura alta. Para quê? Para a escória desaparecer. E a escória desaparecendo, o que é que fica? Um metal finíssimo, um metal puríssimo. Deus nos está colocando também na fornalha. E a paciência, cultivando a paciência, é a mesma coisa do que eu estar a largar escória. No final eu vou ficar metal finíssimo. Você está a me entender o que eu estou dizendo? Não temos nenhuma promessa de Deus sem paciência. Essa coisa de dizer eu decreto e eu determino e eu profetizo, isso é falta de paciência. Porque nós estamos a colocar-nos no lugar de Deus. Nós estamos a fazer o papel de Deus. Porquê? Porque estamos impacientes, porque estamos à pressa. Ora, se Deus está semeando semente nos nossos corações, que é a palavra, é as Escrituras, então qual é o nosso papel? Esperar. Até que esse seu tempo, essa semente comece a dar frutos. Você está a entender? Nós não temos promessa nenhuma de Deus, em lado nenhum nas Escrituras Sagradas, que nós vamos ser colocados numa estufa. Antes, pelo contrário. Eu estou aqui cansado de dizer que quando nós assumimos o papel de cristão, nós compramos uma guerra com muitas batalhas. É acabar uma e começar outra. É acabar uma e começar outra. Quem não tem batalhas e quem não tem guerras, começa a equacionar se você realmente é cristão. Porque Deus vai nos sempre colocar ao fogo. E quando não está bom, quando o metal não está bom, vai outra vez para a fornalha, até que ele saia puríssimo. A voz da sabedoria, a voz de Tiago, inspirada por Deus, ele diz: seja paciente, seja paciente, seja paciente. Você precisa de uma tripla dose de paciência. Quantos eu não ouço? Oh, pastor, eu já não tenho paciência nenhuma. Pois é. Aí é que reside o problema. Nem precisa aconselhar mais, porque você já me disse qual é que é o seu problema. O seu problema é falta de paciência. Você é muito apressadinho. É tudo para já, tudo para agora. Esteja pronto, meu amado irmão, esteja pronto para passar pelo fogo. Esteja pronto para ser provado pela sua paciência. Seja paciente, seja paciente, seja paciente. Esta lição deve ser repetida várias vezes ao dia no nosso coração. Você pensa que o seu pastor é melhor que você? Você pensa que aquilo que estou a falar não é para mim também? Mas o pastor diz que é muito paciente às vezes. Há alturas em que não. E depois lá vem Deus. Paciência. Eu tenho o controle, eu tenho o domínio e eu estou trabalhando. Mesmo assim, porque é que nós temos que ouvir muitas vezes? Porque nós somos criancinhas ao pé de Deus. E nós às criancinhas, o que é que nós dizemos? Várias vezes a mesma coisa, até eles entenderem, sim ou não? Hoje é dia do pai, amém? Eu estou a falar agora para criancinhas. Nós temos que falar várias vezes. E a palavra de Deus tem que ser cultivada várias vezes. Não é a primeira, eu vou voltar outra vez ao ouro, porque o ouro é uma ilustração excelente. Não é a primeira que o metal precioso, o ouro,
fica puro, não é a primeira. Ele vai várias vezes à fornalha, até que ao ourives ele acha, ou tem a certeza que realmente já está no ponto, mas ele vai várias vezes. Eu queria dar-lhe aqui 3 pontos acerca deste texto que nós lemos. E este texto fala-nos num personagem. E eu acredito que o livro de Jó está na Bíblia realmente para nós aprendermos algo muito importante da nossa vida, que é a paciência. E Tiago vai dizer assim, no verso 11: tendes ouvido a paciência de Jó. E eu digo assim, tendes ouvido, mas não tendes aprendido. E por isso cá vai, mais uma vez, vou falar de Jó outra vez. É outra vez, pastor, outra vez, vou falar de Jó outra vez. Porque a paciência de Jó não era um super-homem. Jó não era um super espiritual. Se você pensa isso, é porque ainda não leu Jó todo. Se você ler o livro todo de Jó, você vai ver e vai aprender que Jó era um homem exatamente igual a mim e a você. Os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, as mesmas desvirtudes, ele estava lá com tudo isso que você e eu temos. Fraquezas, desvios de personalidade, certezas e incertezas, Jó tinha tudo. Mas Jó é apresentado a nós hoje como a pérola da paciência. Jó é apresentado a nós hoje como um exemplo a seguir. Em tudo aquilo que ele fez. Em tudo. E o primeiro ponto não é uma virtude inédita ser-se paciente. Muitos grandes homens de Deus já experimentaram esse dom, essa graça. E hoje o meu propósito é que você também experimente essa graça. Que você também tente cultivar essa graça. Porque isso, meu amado irmão, é um conjunto, é um trabalho em conjunto. A paciência não nasce dentro de si. A paciência é cultivada. Existe trabalho que tem que ser você a fazer. Deus dá-lhe o dom, Deus dá-lhe a graça, mas o resto tem que ser você a trabalhar em si. Ouvimos falar do Jó paciente, mas se nós analisarmos o livro de Jó, vemos que o Jó também era muito impaciente. Porque ele passa grande parte da narrativa da história falando com Deus. Porquê, Deus? Anda cá, Deus. Vem até mim para que eu apresente defesa, Deus. O que é que eu fiz, Deus? Não fiz eu isto, não fiz eu aquilo. Ele passa o livro todo em lamúria, em murmuração para com Deus. Você está a entender? Ele não era assim tão paciente. Mas qual é a lição que nós tiramos do livro de Jó? É no final do livro. Porque ele, em tudo, ele foi constante. Olha o que eu estou dizendo, a palavra constante. E nós, para termos paciência, temos que também trabalhar em nós a constância, sermos constantes. Ele foi perseverante. Os olhos dele nunca se saíram de Deus. E esse é o segredo da paciência. Você pode ter 50% de paciência e 50% de impaciência, mas se você não tirar os olhos de Deus, você vai perseverar com certeza absoluta e você vai alcançar os seus objetivos. Ainda bem que Deus não nos apresentou um homem completamente paciente, porque nós dizemos assim, nós não somos capazes. Agora, como Deus apresenta um homem que ora agora era paciente, ora agora era impaciente, nós conseguimos imitá-lo. E esse é o propósito do livro de Jó, é para que nós o imitemos. O próprio Paulo diz à igreja de Gálatas, salvo erro, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Então, os exemplos bíblicos é para serem imitados. Você está a entender, amada igreja? Ainda tem igreja a ouvir-me hoje? Os traços da imperfeição que nós vemos em Jó provam quão poderosa é a graça divina em
em modificar, em alterar os caráteres humanos. E para você ser paciente, o seu caráter vai ser trabalhado. E isso aí é Deus. Eu não consigo trabalhar o seu caráter. É muito difícil alterar e trabalhar o caráter de um ser humano. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. À medida que o seu caráter se vai alterando, se vai transformando mais à imagem de Deus, você vai se tornando mais paciente. Está a ver que coisa bonita isto? Com certeza que eu estou a falar para alguém. Jó falou. Ele falou amargamente. Ele falou mansamente. Ele falou asperamente. Mas ele provou ser um homem. Ele não era um robô. Ele não era um anjo. Ele não era um super espiritual. Ele era igual a você. Igualzinho. Com todos os altos e baixos. Ele próprio disse, e isso eu queria passar para a igreja hoje. Faça das palavras de Jó as suas palavras. Você quer ser paciente? Então diga como ele disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para que é que eu estou impaciente com as coisas deste mundo, se eu, quando nasci, eu vim sem nada? Nuzinho, nada, eu não tinha nada. Eu quando morrer, eu vou sem nada. Então qual é a causa da nossa impaciência nesta vida? Porque é que nós queremos mais e mais e mais e angariar mais e queremos ter mais, se depois não vamos nada? Porque é que nós só queremos o bem e não queremos aceitar o mal? Veja o que ele disse, sendo eu um homem de carne e osso, ele disse assim, aceitaremos o bem das mãos de Deus e não recebemos o mal? Ou seja, nós só queremos receber as bênçãos e não queremos as provas? Algo está mal. Porque nós recebemos as bênçãos da parte de Deus, mas também temos que receber as provas. E as provas nem sempre são boas. As provas nem sempre nos inspiram paciência. No mínimo, nós queremos que aquilo acabe. A prova, Deus, acaba com isto já. Eu já estou a ficar impaciente. Amém, igreja? Ele era um homem também de paixões, como você e eu. Veja o que ele disse. Embora ele me mate, eu ainda assim confio nele. O meu amado irmão, embora a aprovação que você esteja passando, embora a prova, a dificuldade que você esteja passando, esteja a ser forte, não te retire os olhos de Deus, não retire os olhos da presença de Deus, não abra mão do Espírito Santo de Deus, porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter paciência. Você mais tarde ou mais cedo vai cair nos joaços da impaciência. Veja que toda a riqueza de Jó foi tomada, tudo o que ele tinha tomou. 2 ou 3 empregados sobreviveram somente para lhe trazer as más notícias. Mas valia que eles tivessem morrido também. Porque eles dizem, eu somente escapei para contar. Os rebanhos, as manadas de vacas e de bois, de cavalos e camelos, sei lá o que era aquilo, foi tudo, morreu tudo. A casa desapareceu, os filhos morreram. Só ficou a desgraçada mulher para atazanar a cabeça daquele homem. Homem, amaldiçoa-se teu Deus e morre, desgraçado. Mesmo assim, ele nunca tirou os olhos de Deus. Ele era um príncipe da terra de Uz. E ele sai da sua cadeira, da cadeira principal de patriarca da casa, para fazer de um monte de terra o seu trono. Você está a ver a vida deste homem? Não é muito diferente da sua, pois não? Quantas coisas você já perdeu? Se calhar já perdeu mais do que o ganhou. Mas é aí que nós temos que cultivar a paciência. É aí que nós devemos dizer, nu saí do ventre da minha mãe e nu vou para a terra que me fez. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz, apesar das faltas,
Deus ainda é a minha porção. O que é que aquele homem estava doido? Aos olhos do mundo, claro. Aos meus olhos não estava, ele estava cheio de Deus. Eu estava cheio da presença de Deus. Ele suportou aquilo que você não era capaz de suportar. Olha, a provação, ficou sem nada, perdeu aquilo que mais amava, que eram os filhos. Eu já perdi as vacas e a vaca não vai. Agora os filhos também. Morreram todos. Aquele homem passa por uma provação terrível. Ele entra por um caminho de angústia mental, porque eu não acredito que aquele homem não estivesse sentindo dor. Ele estava sentindo dor. Portanto, a angústia mental era forte. A conduta da esposa não o ajudou em nada, ainda lhe tornou o fardo mais pesado. Você sabe o que é a sua esposa dizer assim: amaldiçoa o teu Deus, olha que esse Deus não é certo, essa igreja onde tu vais, essa palavra que tu estás a ouvir, isso não vale nada. Você sabe o que é isso no ouvido de um homem? Ou vice-versa. Isto traz transtorno psicológico e transtorno espiritual. Não há fé que resista. Quando a esposa ou o esposo, aquele que é mais próximo, aquele que é mais íntimo, começa a falar dessa forma. Quando o marido precisava de consolo sábio, ela sai-se com essa: amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Mais ainda, não lhe faltava mais nada. Ainda me vêm 3 cidadãos ao pé dele, sentam-se ao lado dele, choram, lamentam, têm muita pena dele. Ai, a tua dor é a minha. E depois começam a abrir a boca: amado irmão. Amado irmão, leia o livro de Jó e veja aquilo que aqueles homens estavam dizendo. Chegaram ao ponto de dizer assim: olha, vês, pede perdão a Deus porque tu pecaste. Estás sofrendo porque tu pecaste. Eu estou a ouvir alguns sermões que eu já ouvi, algumas pregações que eu já ouvi em algumas igrejas. Estás sofrendo, pede perdão a Deus porque andas em pecado. Até parece que as situações normais da nossa vida, as situações adversas que a gente passa, que ela vem do pecado. Até parece. Só quem nunca leu a Bíblia é que consegue dizer uma parvoíce dessas. Não tem nada a ver sofrimento com pecado. Poderá até ter, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E era aquilo que os amigos estavam falando. Eles estavam coroando aquele homem de aconselhamentos nocivos. Eles esfregaram as suas feridas com sal. Eu estou falando em feridas porque ele tinha o corpo em chagas e ele raspava-se com um bocado de barro, um bocado de telha para retirar aquela dor, aquela comichão, eu não sei. Mas os amigos estavam esfregando as feridas, não eram as feridas do corpo, eram as feridas da alma com sal. Eles estavam esfregando os seus olhos com pó. As suas misericórdias, as suas palavras de misericórdia eram cruéis. Até podiam ser bem intencionadas, mas eram cruéis. Deixa que eu lhe dê um conselho, meu amado irmão. Não fale para quem não sabe ouvir. Não conte a sua vida para quem não lhe sabe dar valor. Não transmita aquilo que você está sentindo para quem não consegue sentir a sua dor. Porque senão vai acontecer como aos amigos de Jó. Você está mal e ainda vai ficar pior. Jó, o luto de Jó foi em miséria, em terrível tormento, no corpo, na alma e no espírito. Na hora que ele mais precisava de calma, de tranquilidade, ele recebe todos estes aconselhamentos dignos de quem está sofrendo. Mas Tiago diz: mas apesar de tudo, e Tiago está dizendo hoje para ti e para mim, apesar de tudo, verso 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
Apesar de tudo, meu irmão, seja feliz. Persevere firme como Jó perseverou. A luta é grande, a transmissão de informação que você recebe dos seus amiguinhos da onça é muito forte, abala o seu coração, mas persevere firme, alegremente, olhe para a paciência de Jó. Tire exemplo disso para a sua vida. A paciência de Jó não é só Tiago que fala em Jó, Pedro também fala em Jó, Paulo também fala em Jó. E porquê é que eles falam em Jó? Porque eles estão a falar de um homem que foi íntegro nas suas convicções. Você já viu aquelas pessoas que ora têm uma posição, ora têm outra? Parecem um barco a balançar, ou vão para a esquerda ou para a direita. Não têm uma convicção forte. Embora possam perder algo na vida, mas a convicção deles continua forte. E esses são os homens que Deus quer. Pessoas que perseveram até ao fim com a sua convicção, integridade. Deus ama a integridade. Deus ama a convicção forte. Ele continuou na sua integridade e Ele não a deixou ir. Olha o que é que Ele diz. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois que os vermes destruírem este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Veja bem, meu amado irmão. Olha o que ele disse. O que ele disse é o seguinte, em outras palavras. Isto pode acabar tudo. Eu até posso morrer, mas ainda assim eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. Você pode não ter a sua recompensa aqui. Mas uma coisa eu lhe garanto, você vai ter a recompensa. Você vai ver a Deus. Amém? Você vai ver a Deus de todas as formas. Ou para cima ou para baixo, você vai ver a Deus sempre. Mas o que eu quero dizer é que você vai estar com Deus. Você vai viver com Deus. Amém? Se você continuar na sua integridade, se você continuar firme nas suas convicções, firme na minha fé. O diabo espumou, parecia um cão raivoso. Porque o acusador foi lá, Deus perguntou-lhe, viste lá o meu filho Jó, homem temente e justo perante Deus? Vi, o homem temente. Mas ele só é temente porque lhe dás tudo. No dia que lhe tirares, ele deixa de temer. E o que é que Deus diz? Vai lá. Rouba-lhe tudo. O Jó passou por 2 provas. Eu não sei quanto tempo é que foi, uma depois da outra. Primeiro, Jó ficou sem os filhos e sem a casa e sem o gado. E depois foi-lhe acrescentado doenças, chagas no corpo. Jó passou por essas coisas. Mas no finalzinho, quem ganhou foi Deus. Porque se Deus tinha a certeza que aquele homem era justo e temente a Deus, a seguir à prova ele teve a certeza que ele era justo, temente e íntegro. Foi uma certeza que Deus tem. E essa nós vamos ter que passar. Você já ouviu falar da paciência de Jó? O inferno também já ouviu. E os céus também já ouviram falar da paciência de Jó. E em todos estes lados houve resultados diferentes. Os céus ouviram falar da paciência de Jó e ouviram falar na sua derrota. A terra ouve falar da paciência de Jó, mas muitas vezes não quer seguir. Os céus ouviram falar da paciência de Jó e viram a integridade de um homem fiel a Deus. Nos 3 lados, os resultados foram diferentes. Segundo lugar, há uma grande e eterna misericórdia de Deus. Escute o que eu vou dizer, eu vou repetir. Há uma grande e eterna misericórdia de Deus manifestada na nossa paciência. Quanto mais pacientes nós formos, mais misericórdia alcançamos de Deus. Porque Ele dá.
Ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele é galardoador dos que o buscam. Buscai-me e em mim encontrareis. Então, quando ele começa a praticar a integridade, a paciência, ele começa a se tornando mais misericordioso comigo, porque ele começa-me a valorizar. Ele começa a ver que eu estou-me a desligar do meu mundo, estou-me a renunciar do meu mundo, dos meus gostos, dos meus prazeres, para o agradar, e então ele vai-me dando-me graça e misericórdia. Foi isso que aconteceu com Jó, meu amado. Foi por causa disso que Jó aguentou até ao final. E quando no final do seu livro Deus desce e vem falar com Jó e começa a fazer 70 perguntas, Deus nem sequer lembrou a Jó daquilo que ele disse. Deus não disse a Jó: tu murmuraste, tu foste impaciente, tu fizeste isto, tu disseste... Não, Deus não tocou em nada daquilo que Jó falou. Deus fez 70 perguntas para confirmar a Jó que o Deus que ele adorava estava ali. Onde estavas tu quando eu fiz a terra? Onde estavas tu quando eu te criei? E por aí vai. São 70. Eu gostava que você lesse. Porque muitas das vezes as respostas que você ouve não dizem respeito às perguntas que você fez. Mas quando você pratica a paciência, quando você é íntegro com Deus, é convicto na sua fé com Deus, Deus dá-lhe graça e misericórdia e vai-lhe provando diariamente quem Ele é. Quem Ele é. Não duvido, meu amado irmão. Não duvido, porque em muitas vezes a nossa vida nós não sabemos quem é Deus. Nós ainda estamos muito duvidosos. Na história de Jó, o mais importante que nós devemos considerar em toda a narrativa é que Deus estava em tudo. Deus estava no comecinho, quando entregou Jó ao diabo. Deus estava no meio, durante a perseguição dos amigos, porque ele levantou-se irado contra os amigos. Ele respondeu aos amigos como um cristão deve responder. E estava no final, quando fez as 70 perguntas a Jó e lhe deu o dobro daquilo que ele tinha perdido. Portanto, Deus está na narrativa de Jó. Não é uma narrativa em que o diabo e Jó são os únicos autores. Ou que o diabo controla. O diabo não controlou nada. Veja o que é que Deus disse. Vai e mata-lhe o gado e mata-lhe os filhos. Agora vai e toca-lhe no corpo, mas na vida não. Quem é que controlou aqui quem? Deus. Olha uma coisa que eu lhe vou dizer. Isto é ao contrário de muitos ensinamentos que existem aí. Pessoas a amarrar demónios e lutar com demónios e sabem os nomes todos. A mim não me importa como é que eles se chamam. Para mim é um cão. Mas o diabo só vai até onde Deus permite. O diabo não tem controle sobre a sua vida. Ao contrário de muitos daquilo que as pessoas ensinam. O diabo é um inimigo vencido. E o diabo só é utilizado por Deus nas nossas provas. Deus permite que o diabo se exponha a nós, que o diabo explore situações, mas ele tem um limite. O diabo não é o ator principal. O ator principal aqui é Deus. Aliás, Deus é o ator, o encenador, o realizador, o diretor, o dono do teatro. Deus é tudo. Amém, igreja? Ele permitiu que o diabo atingisse o seu servo, mas ele não estava longe. Deus não estava longe. E Deus, por incrível que pareça, eu já li o livro de Jó muitas vezes, e de todas as vezes eu vejo Deus a abençoar Jó, mesmo com as lágrimas na cara.
De todas as vezes eu vejo Deus a abençoar Jó, mesmo quando ele estava raspando as suas chagas. Deus estava o abençoando, como pastor, ele estava fortalecendo o seu espírito, a sua convicção, a sua fé. E é na prova, meu amado irmão, que nós ou perdemos a fé ou se é acrescentada a fé. Depende da sua convicção. Depende da sua integridade para com Deus. Quanto mais convicto você for, quanto mais perseverante, forte você for, mais a sua fé cresce. Às vezes dizem-me assim, parece que não és deste mundo, nada te afeta. Nada me afeta porque a minha fé é forte. Não quer dizer que eu seja tolo, que eu esteja abstrato do mundo que me rodeia. Eu não posso ficar abstrato do meu mundo. Eu tenho que ter a realidade, eu tenho que conhecer a minha realidade, eu tenho que conhecer o meio onde eu vivo, eu tenho que conhecer as pessoas que me rodeiam. Agora, isto é aqui fora. Aqui dentro não entra. Eu não quero ser um exemplo. Eu estou a dar o exemplo de Jó. Mas eu não quero ser o exemplo, mas é isso que você vai ter que começar a trabalhar. É não deixar entrar. Não deixar entrar. As bênçãos estavam vindo a caminho de Jó. Mesmo até quando eu pensava que já tinha perdido tudo e quando eu pensava que estava prestes a morrer, as bênçãos estavam a caminho. Mais uma vez, meus amados irmãos, ao contrário do que se ensina aí, muitas vezes o milagre e a bênção só vêm a seguir à prova. Estala os dedos e acontece o milagre. Não é isso que a Bíblia me ensina. Não é isso, amada igreja. Muitas vezes nós temos que passar pelo fornalha, pelo fogo ardente. Não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, como se algo extraordinário vos tivesse acontecido, diz Pedro. Muitas vezes nós temos que passar pelo fogo ardente, para depois vermos a glória de Deus. Que valor é que nós dávamos a Deus, se as bênçãos nos fossem dadas assim, ao desbarato? Que glória nós dávamos a Deus? Nenhuma. Quase que fazíamos Deus, ou quase que fazíamos uma obrigação, Deus nos... E muitos pensam que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Muitos pensam que Deus tem a obrigação de fazer milagres. A Bíblia não me ensina isso. A Bíblia me ensina que eu tenho um trajeto a percorrer. Eu tenho uma prova para vencer. E eu só vou vencer a prova com a paciência, com a perseverança. A verdadeira misericórdia de Deus muitas vezes é obrigada a parecer difícil de chegar até nós. Muitas vezes o trajeto da misericórdia de Deus até nós, porque existe um tempo, um espaço, existe um tempo de Deus, a misericórdia de Deus parece que não chega e parece que o diabo é maior. Eu não sei se me estou a fazer entender. Porquê? Porque a nossa impaciência é muito grande. E quando você começa a cultivar paciência, você começa a entender que a misericórdia de Deus não chegou ainda, mas ela vem a caminho. Espere. Por causa disso, sabendo que Deus é Ele que opera, Ele que controla, Ele que domina, Ele faz tudo, Ele que está trabalhando, será que nós não podemos esperar pacientemente e alegres? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Eis que temos por felizes, ou seja, são felizes aqueles que perseveram firmes, verso 11. E como é que eles perseveram firmes? Tendo ouvido na paciência de Jó. Até é com paciência que nós temos que esperar. É com paciência que nós temos que aceitar as nossas provas. As provas que Deus nos propôs. Ai, amado irmão, quando você começar a esperar com paciência, você vai ver a glória que já ouviu. Porque ele disse, antes eu ouvia-te por palavras, mas agora eu vejo-te pelos meus olhos.
Você hoje possivelmente só conhece Deus pelas palavras. Mas se você vai esperando com paciência, alegrando-se na espera com paciência, você um dia vai ver a glória de Deus, você vai ver Deus, você vai ver o poder real de Deus na existência da sua vida. Não é mal nenhum, meu amado irmão, e não é antibíblico nós vermos o poder de Deus ser real na nossa vida. Não é mal nenhum, nem é antibíblico. A Bíblia nos ensina que se formos íntegros, corretos, se formos perseverantes, se formos paciência, nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Isso é milagre. Isso é o verdadeiro milagre. Aquele que espera com alegria e com paciência, o Senhor aplaina os caminhos e os torna mais seguros. Aquele que espera com alegria e com paciência, o Senhor cuida para que ele se desvie do mal. Jó não podia ter entrado. Podia ou não podia? Jó não podia ter entrado no caminho dos amigos? Não, pois é. Realmente tu tens razão. Deus é um bandido. Deus é um ditador. Deus é terrível. Olha para isto, olha. É terrível. Olha o que ele fez. Mas Jó não entrou. Jó, antes pelo contrário, os afastou. Entende o que eu estou dizendo? Mas isso é a misericórdia de Deus a trabalhar em si. Sem dúvida nenhuma, Jó tinha falhas no caráter. Mas eram essas falhas que Deus estava pronto para as retirar. Mas você e eu temos falhas de caráter também. Mas com paciência, cultivando a paciência no nosso coração, Deus vai retirando essas falhas. Isso é o tal chamado processo de santificação. Vamos começando a ficar mais parecidos com Jesus. A adversidade, meu amado irmão, mais uma vez ao contrário daquilo que é pregado e ensinado, a adversidade é o livro mais escolhido da nossa biblioteca. A adversidade é um livro que anda, já cheiraste o vácuo, anda sempre, constantemente, debaixo do nosso braço. A adversidade está impressa naquelas páginas amarelas, impressa em letras negras, sombrias. Mas no meio das letras, no meio das linhas, no meio dessas páginas, você vai ver que ainda há grandiosidade da misericórdia de Deus. No meio da sua adversidade existe contentamento, existe alegria e existe a glória de Deus lá. Aprenda a olhar para a adversidade não com os olhos negros, mas aprenda a olhar para a adversidade com outros olhos, com os olhos de Deus. E você vai ver que muitas vezes a adversidade não é tão negra como parece. Mas isto é quando você é paciente, quando você sabe esperar. Já o salmista diz, o choro pode demorar uma noite, mas pela manhã vem aqui a alegria. Quer ver que agora, por estalar do dedo, só da noite para o dia, o problema vai-se embora? Não. O problema possivelmente ele continua lá. Agora, o nosso olhar, a nossa disponibilidade é que já é diferente. Amém, igreja? Sabe uma coisa? Que na nossa vida, em toda a nossa vida, nós também temos um Bildade, um Zofar ou um Elifaz. Pastor, não percebi nada quem são estes. Os amiguinhos de Jó. Na nossa vida também temos estes camaradas também. E muitas vezes vivendo connosco dentro da mesma casa. Estes consoladores nocivos. E sabe o que é que eles são consoladores nocivos? Porque eles não passam por provações. Eles não são provados na aflição. Porquê, pastor? Porque Deus não está com eles. Até eu estou na provação, pastor. Então pense se Deus não está consigo. A aflição não nos abençoa. Você não pense que eu vou dizer isso, não vou. A aflição não nos abençoa, a menos que ela seja pacientemente suportada. Aí sim.
aí nós vamos ser abençoados. Aí nós vamos dar glórias a Deus. Aí o mundo vai ver a glória de Deus espalhada, a glória de Deus espalhada na nossa vida. Então, amado irmão, eu esta noite quero concluir dizendo: seja paciente, seja paciente, seja paciente. 3 vezes. E seja paciente, seja paciente, seja paciente, porquê? Porque a nuvem escura que está sobre si não é nuvem de chuva. A nuvem de chuva é outra. A nuvem de chuva é a graça e a misericórdia de Deus. É a ajuda que você e eu tanto precisamos para suportar as situações ditas normais na nossa vida, suportar as nossas adversidades, suportar as nossas tribulações, suportar os nossos falsos amigos, suportar as traições dos nossos familiares, suportar os desaconselhos dos nossos irmãos da fé. Para tudo isso nós temos que ter paciência, paciência e paciência. Essa é a pérola que nós devíamos guardar no mais profundo do nosso cofre, que é o nosso coração. Essa é a pérola que você devia dar mais valor, porque é essa pérola, meu amado irmão, que agrada a Deus, que lhe desperta a atenção. Com certeza que você, quando pratica essa pérola, essa paciência, Deus diz ao diabo: vistes lá na terra aquele que é fiel e justo e temente a Deus. Se calhar você, aos olhos de Deus, quando você pratica esta pérola, você é mais um Jó, com todos os seus defeitos, com todas as suas desvirtudes. Mas Deus não vê isso, Deus vê a integridade do nosso coração. Alegrem-se nisto. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E o Senhor está sempre pronto para derramar compaixão e misericórdia. Então, meu amado irmão, apresente-se a Ele. Suplique-lhe ajuda. Qual é o mal? Eu chegava ao pé de Deus e Deus, dá-me paciência. Porque é dom de Deus, isto não nasce consigo. Os próprios bebés, você já reparou, que enquanto não levam com a chupeta do biberon não se calam? Que paciência é que eles têm? Enquanto não é mudada a fralda, é berros atrás de berros. Então que paciência é que eles têm? Eles nasceram com paciência? Não! A paciência é algo que Deus nos dá e que depois é trabalhada, é cultivada, é regada, é tratada. Oh, meu amado irmão, faça esta oração: Deus, planta em mim a doce flor da paciência, por amor do teu Filho e amado Jesus. Essa é a oração que você devia fazer todos os dias. Porque eu sei que a sua vida não é fácil. Não é novidade nenhuma para mim. Mas eu também sei que no dia que você começar a praticar esta pérola, que no dia que Deus lhe plantar esta flor no seu coração, a sua vida vai tornar-se diferente. Diferente não no exterior. Se Deus quiser mudar o exterior da sua vida, Ele muda. Mas vai mudar é no seu interior. Amém? Que Deus nos ajude, amados irmãos, a atravessar muitas vezes estas provas da vida. Que Deus nos ajude a entrar e sair na fornalha que nos refuga, que nos purifica, que nos retira toda a escória. Que Deus nos ajude em nome de Jesus e que Deus vos abençoe.